Fala galera, tudo bem? Vinícius Chaves aqui e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você sobre como você pode utilizar o Trello para suas rotinas e para organizar a sua empresa. O Trello é uma ferramenta bastante completa, você pode utilizar ele em âmbito pessoal para organizar projetos, para organizar os seus estudos e eu já usei o Trello até mesmo para organizar o meu casamento. Aproveita que você está aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá o like no vídeo, comenta, compartilha aí também com aquelas pessoas que você sabe que gostam de Trello ou mesmo que estão querendo aprender um pouquinho mais sobre a ferramenta, que eu estou sempre lançando conteúdos aqui para ajudar você a mexer com o Trello e também falo sobre outros assuntos relacionados ao mundo dos negócios aí que pode te ajudar. Então antes de a gente falar sobre como você pode usar o Trello, eu quero entender um pouquinho de você, quero te conhecer melhor. Então comenta aqui embaixo se você tem algum desses problemas e o Trello vai te ajudar a resolver algum desses problemas. Vamos lá, comenta comigo se você tem algum desses problemas que você está agora. Muitas falhas de comunicação, a equipe não sabe priorizar tarefas, algumas tarefas são esquecidas, a equipe não sabe com clareza o prazo de determinadas tarefas, ou também tem aquela clássica de que uma tarefa não tem um dono, não tem um responsável e ninguém faz ela também. Os líderes, os gestores da empresa não sabem o status das coisas e, consequentemente, ficam aí cobrando a equipe, perguntando o tempo todo sobre o prazo, sobre o andamento que está determinada atividade. Ou também outro problema bem clássico de os colaboradores da tua equipe ficar um culpando o outro. Ah, porque eu não entreguei determinada atividade, porque eu fiquei esperando uma ação do setor financeiro, ou eu fiquei esperando a venda fechar no setor comercial e eu não sabia o status daquela venda. E também um último problema aí que eu queria saber se você tem na tua empresa é se as informações, as documentações sobre projetos, informações de clientes, enfim, toda a documentação, os arquivos mesmos, digitais obviamente, se você não sabe onde centralizar ou mesmo se as coisas acabam se perdendo aí na sua empresa. Então se você sofre com algum desses problemas no seu dia a dia, fica aqui, continua comigo porque eu vou mostrar como o Trello pode ajudar você, que ferramentas o Trello tem e como você pode usá-la aí no seu dia a dia. Esse vídeo ele é mais explicativo se você quer entender tecnicamente como criar uma conta no Trello, como você criar os quadros, os cartões, enfim, configurações básicas do Trello, clica aqui na descrição. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é um tutorial de Trello onde eu explico esse passo a passo inicial e faço um overview sobre a ferramenta, sobre o Trello, para poder te ajudar a entender a ferramenta e como você pode configurar e começar a utilizar ela. Então, de repente, se você já sabe, pode compartilhar esse vídeo com algum membro da sua equipe e aí todo mundo fica alinhado para começar a colocar a mão na massa e organizar as coisas aí na sua empresa, tá? Para começar, um ponto bastante importante sobre o Trello é que ele é uma ferramenta de Kanban e ele tem muitas funcionalidades. Ou seja, tome muito cuidado para não complicar as coisas e começar utilizando ele de forma muito complexa. Até porque a gente sabe, né? Tem pessoas na empresa que têm preferência por ferramentas como o Trello, outras pessoas já preferem papel e caneta, então a gente tem que respeitar o perfil de todo mundo, mas é claro, não tem como você fugir da tecnologia e o Trello ele vem aí de uma forma muito democrática para fazer todo mundo olhar para o mesmo lugar e alinhar a comunicação e resolver esses problemas que eu acabei citando para você aí no começo. Mas a dica que eu dou antes de falar das ferramentas é: comece de uma forma leve, comece de forma pontual, quem sabe organizando primeiro um único setor e aí depois você repassa isso para outros setores, ou mesmo se você é uma empresa com menos pessoas ou uma eu-presa, né, uma empresa de uma pessoa só, você pode começar organizando apenas uma rotina sua e aos poucos você vai expandindo isso e aí você vai criando os seus mecanismos e utilizando as funções mais avançadas do Trello para poder organizar o seu dia a dia, beleza? E para isso, uma dica bem interessante é você mesmo, ou mesmo na sua empresa, eleger uma pessoa. Eu recomendo uma única pessoa que entenda mais de Trello, que tenha mais facilidade com a ferramenta, para ser uma espécie de embaixadora aí na sua empresa. Ou seja, essa pessoa vai guiar todo mundo, vai instruir, vai sentar com aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, vai colocar tudo dentro do Trello e fazer com que tudo funcione. Então, partindo agora para as funcionalidades do Trello que podem te ajudar aí na sua empresa, a primeira delas, obviamente, é a criação de times. Você pode criar grupos de trabalho dentro do Trello, envolvendo todas as pessoas da sua empresa ou mesmo um setor exclusivo, para você poder colocar todo mundo na mesma página, como a gente gosta de falar, todo mundo olhando para o mesmo lugar. E quando você criar um time, obviamente você vai poder criar os quadros e criar toda a organização
inclusive eleger algumas pessoas para serem administradoras de determinados quadros, e você pode criar todos os níveis de acesso de acordo com a responsabilidade de cada membro da equipe. Mas como eu falei anteriormente, comece devagar, de repente pega um único setor como um setor piloto e aos poucos você vai expandindo aí a utilização para outras áreas também e todo mundo começa a utilizar o Trello de uma forma legal, uniforme, não fica muito pesado para as pessoas, uma vez que além do Trello, dessa implantação, todo mundo tem a sua rotina, suas outras ferramentas, outros sistemas que a empresa já utiliza, então é importante ir com calma aí para não apertar o pessoal, tá? Então, após você criar o time, você pode criar os quadros dentro desse time. Nos quadros, você vai poder adicionar os membros de cada setor. Então, por exemplo, vamos imaginar que você criou o time com o nome da sua empresa, aí depois você vai lá e cria um quadro para cada área. Então, você pode criar um quadro para a área financeira, um quadro para a área comercial, um quadro para a área de marketing, um quadro para a área de produção, dependendo do teu setor. Enfim, você pode criando os quadros de acordo com as áreas e colocando as pessoas que são daquele setor como membros, né, como parte daquele quadro para que elas possam acessar e visualizar as informações. Depois que você tem todos os quadros criados, então você passa a criação das listas no Trello, tá no meu vídeo, novamente reforço, vai na descrição, eu explico melhor aqui no vídeo tutorial do Trello como você cria as listas no quadro e também como você cria os cartões. No cartão, são nos cartões que as coisas acontecem dentro do Trello. Lá você vai conseguir colocar checklist, data de entrega, enfim, tem várias funcionalidades. E claro, uma das mais importantes que vão ajudar aí na sua empresa para você poder usar o Trello para a empresa é atribuir um responsável para cada cartão. Você vai notar, o Trello permite que você adicione mais do que um responsável para um cartão. Mas uma dica minha, tem um ditado que diz, né, que um cachorro com vários donos passa sede. Então, uma atividade com vários donos tem um risco alto de não ser entregue ou mesmo de ocorrer algum ruído. Então é bacana com que tenha um único responsável. Não quer dizer que esse único responsável vai trabalhar sozinho naquela atividade, mas é essa pessoa que vai ser responsável por puxar, por conversar, por providenciar todas as atividades necessárias para aquele cartão, para aquela atividade mãe ser realizada. Outro recurso muito bom também dentro dos cartões são os checklists, ou seja, né, aquelas listas ali com atividades onde você consegue dividir uma atividade maior em várias atividades. Então vamos imaginar que no seu projeto ou aí na sua empresa exista uma rotina ou exista uma atividade que é executar, vamos lá, fazer o orçamento da aquisição dos uniformes novos aí de todos os colaboradores, para a galera andar aí no capricho. Então você vai criar um cartão, novos uniformes para a equipe. Dentro desse cartão, você vai ter algumas atividades que vão precisar ser realizadas, como por exemplo, fazer um orçamento com 3 fornecedores, definir qual será o esquema de cores do uniforme, assim como várias outras atividades, dependendo aí de como você vai fazer. Então você consegue pegar essa atividade única e dividir em atividades menores, criando um ou até mais checklists. Você consegue criar vários checklists dentro de um cartão. No checklist, na listinha, você consegue marcar um colaborador, consegue marcar um membro da equipe para poder dialogar com essa pessoa também, colocando o arroba, né? Então, essa pessoa vai poder visualizar ali o que é para ela e as coisas ficam mais fáceis também. O legal é que quando você cria um checklist no Trello, visualmente você consegue bater o olho naquele cartão e você já sabe quantos itens existem naquela lista e quantos já foram concluídos, a fim de entender qual que é o status daquela atividade, daquele cartão. Um recurso que eu uso muito no Trello são os anexos. O Trello permite você anexar arquivos como imagens, planilhas. Existe também a possibilidade de você anexar, aliás, você pode anexar arquivos do teu computador, arquivos que estão localmente na tua máquina, mas você também pode anexar arquivos do Google Drive e de outras ferramentas online também, através de integrações nativas que o Trello possui. Quando você vai anexar um arquivo do computador, na versão gratuita do Trello, você tem um limite de 10 MB de tamanho de arquivo, o que normalmente funciona muito bem quando a gente fala de arquivos mais leves, né? Mas na versão paga do Trello você consegue anexar até 250 MB, então você sobe um pouquinho, podendo anexar alguns vídeos e outros arquivos um pouquinho mais pesados também. Ainda sobre anexos, uma coisa que eu gosto bastante, principalmente quando você trabalha com marketing, com essa área de criação, é que quando você anexa uma imagem,
o Trello deixa uma miniatura daquela imagem dentro do cartão, então você consegue saber exatamente, batendo o olho, qual que é o arquivo que tem ali dentro, e você pode inclusive anexar mais de um arquivo dentro de um único cartão. Isso também é um recurso bem interessante e ajuda muito, aí facilita para aquela dor, né, que eu comentei sobre você perder os arquivos, né, os documentos ficarem dispersos na empresa e você não sabe exatamente onde as coisas estão. Então o Trello pode auxiliar nisso também. Lembra quando eu comentei com você sobre aquela dor de as pessoas não saberem exatamente o que priorizar no Trello, o que deve ser feito primeiro, o que é mais importante, o que tem que ser deixado para depois? Tem um recurso no Trello que se chama etiquetas. Você consegue criar, configurar as etiquetas de acordo com a sua imaginação, de acordo com o que você quiser, colocando cores e nome nessas etiquetas. Então você pode começar de uma forma bem básica, colocando sobre nível, colocar uma etiqueta nível de prioridade, coloca lá baixo, médio e alto, e você consegue nos cartões definir se aquele cartão é da etiqueta alto, médio ou baixo. Então com as etiquetas você consegue resolver esse problema de a equipe não saber exatamente o que é prioridade e o que não é. É claro que além das etiquetas você também pode definir nos cartões dentro do Trello um prazo de entrega, a data onde aquele cartão vai expirar, digamos assim. E o legal é que quando você coloca o prazo de entrega em um cartão, ele vai notificar a sua equipe e os responsáveis, né, daquele cartão, as pessoas que estão como membros daquele cartão, ele notifica isso via e-mail, via push do celular, ele notifica na própria área de notificações do Trello também, que é um recurso bem interessante, onde você consegue visualizar ali todas as movimentações, o que aconteceu, os comentários também. E com a data de entrega você consegue configurar tanto a data que vai ser entregue, pode configurar a data de início daquela atividade, então para aquelas atividades que levam mais tempo para serem concluídas, você consegue definir, planejar já quando ela deve ser iniciada, e também você consegue definir com quantos dias ou horas você quer receber a notificação de que determinado cartão vai vencer. Um plus aí, um bônus nessa dica é que tem um Power Up. Se você não sabe o que é o Power Up, vai ali no vídeo, assiste o tutorial, eu falei um pouquinho sobre o que são os Power Ups. Tem um Power Up chamado calendário, e quando você ativa o calendário, você visualiza os seus cartões em formato de calendário. Então, por padrão, o Trello traz para você aquela visão de Kanban, ou seja, com as listas e os cartões você vai arrastando de um lado para outro, mas você também pode visualizar em forma de calendário, onde ele vai mostrar para você ali as semanas ou mesmo um mês e os dias, e cada dia com todos os cartões que precisam ser entregues naquela data. Isso ajuda bastante aí para você poder fazer planejamento, entender o que está para vencer, fica muito legal mesmo. Para aqueles problemas todos de comunicação, de o pessoal não saber exatamente quem faz o quê, que status está, quando é que vai ser entregue, o Trello tem toda uma área dentro dos cartões também. Como eu falei, os cartões, é nos cartões que a mágica do Trello acontece, tá? Nos cartões você tem uma área de descrição, onde você pode criar uma descrição para aquele cartão. Eu recomendo criar ali algo mais, um complemento do título do cartão, porque o cartão também tem o título, onde você coloca um texto mais curto. A descrição você pode enriquecer com alguns detalhes, mas também nos cartões existe a área de comentários. Nos comentários, toda a equipe, todo mundo que está visualizando e tem acesso, obviamente, àquele cartão, pode comentar, e o legal é que existe um recurso no Trello que você pode marcar uma pessoa. Ou seja, eu posso acessar um cartão e eu digito arroba e ele traz para mim ali as pessoas que estão dentro daquele cartão ou dentro do quadro que tem acesso ao cartão, e você pode marcar. Então eu posso, como um liderado, marcar ali dizendo: ó, gestor, eu estou com uma dificuldade, eu preciso aumentar o orçamento para poder concluir essa atividade aqui das roupas da empresa, dos uniformes da empresa. Libera aí mais R$1.000 porque o nosso orçamento estourou. Então eu consigo fazer um comentário, marcar, e essa pessoa que foi marcada vai receber uma notificação nas áreas de notificação do Trello, via e-mail também, de que eu fiz um determinado comentário. Então isso alivia bastante, não vou dizer que resolve, porque tem a parte que compete à equipe e as pessoas a utilizarem, mas a nível de ferramenta, ele realmente aí vai ajudar você a não ter ruído de comunicação. Uma vez que o comentário foi feito, você tem a data em que aquele comentário foi feito, e todas as pessoas envolvidas podem visualizar, vão ter acesso à comunicação. Então, é uma forma bem bacana de você conseguir deixar tudo documentado e separar isso também por assuntos, né, por cartões. Uma vez que, se você pega ferramentas de mensagem padrão, a mais conhecida, né, o WhatsApp,
vai ser visto por último vai ser visto melhor aquele que falou por último, porque ele vai para o topo da lista. Ali você consegue entender melhor e separar o que está sendo falado sobre o assunto do orçamento dos nossos uniformes. O que está sendo falado sobre o assunto da compra de uma nova filial, da ampliação da empresa, enfim, né? Então, independente de qual é o assunto, você consegue ver, né? Consegue separar essas conversas de acordo com a importância, casando isso, obviamente, com as datas de entrega, com as etiquetas, com os níveis de prioridade, e você consegue ir organizando essa informação e tratando daquilo que é mais importante naquele dia ou naquele horário. Um complemento para essa questão de comunicação são os registros de atividade, ou seja, tudo que a equipe faz, tudo que as pessoas realizam dentro do Trello, ficam dentro de um menu chamado registro de atividades. Lá no cantinho direito você consegue ir lá e acessar registro de atividades e você consegue visualizar os cartões que foram criados, os cartões que foram deletados, os comentários que foram feitos, enfim. Então fica toda a movimentação ali e aí sai um pouco daquela questão de um acusar o outro, do famoso diz que me diz que, então isso ajuda também a resolver essa questão de se realmente as coisas foram ou não feitas. Eu falei algumas vezes aqui no vídeo sobre a área de notificações do Trello, mas um recurso muito legal também que está diretamente conectado com a área de notificações é o recurso seguir. Você pode seguir um quadro todo, você pode seguir uma única lista no Trello ou você pode seguir um único cartão. Então você escolhe e quando você clica em seguir, qualquer alteração, qualquer movimento que acontece no Trello, naquilo que você clicou em seguir, vai notificar para você. Então você fica mais por dentro de determinados assuntos, isso também ajuda bastante a você não perder nada aí dentro do Trello. Bem, de forma geral, esses são aí os principais recursos do Trello, mas o que eu queria aqui nesse vídeo é falar para você como que você pode aplicar esses recursos para resolver os problemas e utilizar o Trello aí na sua empresa. Eu tenho certeza que se você colocar o Trello, utilizar as dicas que eu falei aqui, eleger uma pessoa para ser responsável por essa implantação, treinar essa pessoa e replicar esse conhecimento, as coisas vão começar a dar certo. Compartilhando contigo, quando eu comecei a utilizar o Trello, eu tive bastante dificuldade, porque eu queria complicar, eu queria usar todos os recursos de uma única vez. Mas quando eu recomecei a utilizar e fui utilizando passo a passo, devagarinho, fui explicando a ferramenta para os membros da minha equipe, fui alinhando isso com as pessoas, eu criei uma cultura de utilização do Trello e depois de um tempo o pessoal não quer mais nem saber de utilizar outra coisa que não seja documentar tudo dentro do Trello. Então isso vai ser bem legal, vai ser bem positivo aí para sua empresa e você vai obviamente colher os resultados disso, que são não atrasar mais as entregas para o teu cliente, não ter mais atritos aí de comunicação, se foi, se não foi, se falou, se não falou. Então o pessoal vai ficar mais alinhado e você vai ter uma visão clara sobre tudo que precisa ser feito, sobre tudo que precisa ser entregue aí na sua empresa. Agora é a sua vez de contribuir comigo. Comenta aqui embaixo qual é o desafio que você está enfrentando aí na sua empresa, que motivou você a vir aqui buscar esse conteúdo e como você pretende utilizar o Trello para resolver ele. Quem sabe tem algum recurso que eu não falei, que pode te ajudar, então comenta aqui embaixo. Ou de repente, se você já usa o Trello e tem uma ferramenta que é muito legal, muito importante, eu acabei não comentando também, deixa aqui embaixo que isso vai me ajudar a poder também aprender contigo e de repente, quem sabe, fazer outros conteúdos com uma outra visão sobre como utilizar o Trello também, uma vez que é uma ferramenta muito abrangente e pode ser utilizada de várias formas. E aí, eu te ajudei? Então comenta aqui embaixo se eu te ajudei, se eu contribuí de alguma forma. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, dá o like, compartilha com aquela pessoa da sua empresa que você está pensando, pô, vamos instalar, vamos implantar o Trello lá, vamos deixar as coisas funcionando também. E não esquece de assistir o vídeo também, onde eu preparei um tutorial para você explicando sobre como você pode começar a utilizar o Trello, criar a sua conta e configurar tudo aí para começar a colocar a mão na massa mesmo e tirar tudo da cabeça e jogar para dentro do Trello, que vai te trazer bastante benefício. Por hoje era isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu!